nossa entrevistada de hoje é a escritora, musicista, mulher de vários talentos, a artista Lenilde Ramos. Lenilde, é lindo o História Sem Nome, eu estava relendo todo o livro e achei muito incrível que a Cecília Meirelles, no Olhinhos de Gato, ela usa cognomes. Ela chama sua avó, a dona Jacinta, de Boquinha Doce, ela se chama de Olhinhos de Gato, e você usa esse mesmo recurso no História Sem Nome. Você não cita o nome das pessoas, você cita cognomes, referências, e nós que temos a nossa memória voltada para Campo Grande, que vivemos juntas esse meio século de vida, nós vamos vendo, sentindo quem são essas pessoas, vamos reconhecendo. Eu queria que você falasse sobre essa sua obra, História Sem Nome, sobre essa mistura que possa haver dentro dela de memória e invenção. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Tenho acompanhado o seu também, programa. Lenilde. A gente sempre arruma tempo para essas coisas que a gente admira, que a gente gosta, né? Obrigada. E o fato de ter a sua presença na minha estreia na literatura, né? A gente que já teve um acompanhamento, como você falou, desde a infância, né? Nós participamos assim de uma vida de Campo Grande, a nossa vida de estudante, né? Ver Campo Grande crescer e ver tantos personagens também, né? Foi uma escreverem alegria a sua escrever história a aqui. orelha, uma honra ter escrito a orelha do seu livro. E nos anos que eu passei fora de Campo Grande, ter recebido a sua visita na minha casa, isso foi muito importante para mim. Esses amigos que sempre fizeram a ponte da memória com Campo Grande, que mesmo estando eu longe, sempre estiveram perto de mim. Você faz parte dessas pessoas muito especiais. E foi muito corajoso, Lenilde, você fazer um balanço assim autobiográfico da sua vida, de você se desnudar dessa forma, de você colocar o seu drama pessoal para todos. Foi de uma riqueza, de uma generosidade fraterna, esse caminho da sua memória. Como que surgiu a ideia? Como que foi? Olha, Raquel, é o seguinte, eu sempre gostei de escrever, desde pequena. Eu era aquela menina que as colegas pediam, faz a redação para mim. Né? Então eu escrevia assim com facilidade e ao longo da minha vida profissional eu nunca me desliguei da redação. Né? Eu parti para o jornalismo. Da pasta de couro. Da pasta de couro que abria e sentia, né, o cheiro e as lembranças vinham. Então, eu adquiri ao longo da minha vida, eu cultivei o amor pela memória. E ao mesmo tempo, assim, uma ligação muito forte com a realidade. Então, e ao mesmo tempo, eu brinco, porque eu falo assim que quando eu tive que entrar na fila, né? E eu entrei na fila da aventura acho que umas 2 vezes, né, antes de vir para cá. Porque a minha vida, desde o meu nascimento, é uma sucessão de aventuras. Né? E é muito forte, é muito impactante. E são coisas assim que foram assim, bem inusitadas mesmo. Né? Então o que eu fiz? Essa realidade e as aventuras da minha vida, elas começaram a chamar a atenção das pessoas. Porque eu também cultivo muito o gosto pela contação de história. E meu pai foi um excelente contador de histórias. Eu acho que pelo fato de, quando eu nasci, eu sou a filha mais velha, meu pai tinha 50 anos. Então meu pai tinha meio século de histórias. Você coloca o fato dele ser um homem mais velho, casado com uma moça mais nova. Quando meu pai se casou, ele tinha 49, minha mãe tinha 19, né? E eu sempre gostei de ouvir as histórias do meu pai. Então, quando eu comecei a contar as minhas histórias, as pessoas sempre falavam, puxa, Lenilde, sua vida é um filme. Né? Então, eu comecei a pensar, assim, na minha literatura, que é ligada à realidade, porque até hoje ainda não consigo fazer ficção. Viu? Se você falar, inventa
uma história, ainda não consigo. Então o que eu fiz? Eu falei, puxa vida, se a minha vida chama a atenção das pessoas, então eu vou, assim, entre parênteses, eu vou vender a minha vida, né? Eu vou transformar a minha vida num produto. Então, esse primeiro produto é o História Sem Nome. Porque eu quis, eu pensei comigo assim, quando eu me for, né, daqui desse plano, eu não quero levar comigo essas memórias, né? Eu quero deixar para as pessoas essas memórias de presente, né? Então, por isso que surgiu História Sem Nome. Aquele momento trágico que é o suicídio da sua mãe. Isso. E a partir desse momento, você... Quando eu tinha 7 anos, né? E isso que é uma fase importantíssima da vida de uma exatamente. pessoa. E nesse momento, você e sua irmã, Lenilce, vão para o colégio interno, que é o Auxiliadora. Nós já estávamos estudando lá, né? Mas assim, como externas, a gente ia para a escola, voltava como todo mundo. Mas quando surgiu assim, esse fato com a minha mãe que modificou a vida da família toda, eu penso assim que meu pai ele teve a melhor ideia. Com certeza. Naquele momento. Porque ele nos... uma formação maravilhosa para vocês. Exatamente. Ele nos proporcionou assim, um ambiente, porque eu penso assim, se nós estivéssemos em casa, a gente teria absorvido de uma forma assim, muito dolorosa tudo o que aconteceu. Imagina, 2 crianças, uma de 7 e uma de 6. E dentro do colégio, 24 horas ali, com aquela gama assim, de personagens, de meninas de todos os lugares, do interior do estado, pessoas que vinham até de outros estados, as irmãs, as religiosas, né, um pouco brasileiras, um pouco italianas, e toda assim, a oportunidade que a gente tinha de estudar inglês, francês, latim, música, até noções de grego eu tive, teatro, esportes e a biblioteca. Raquel, a biblioteca do colégio, da Irmã Loures, eu vivia dentro daquela biblioteca. Eu adquiri ali, com o que eu tinha trazido de casa, né, do meu pai, que me passava esse amor pelas histórias. Cultura nordestina, uma vez então tudo isso eu fui assimilando, mas tudo em cima da realidade. Agora, quando você cita o título História Sem Nome, as pessoas falam, mas por que a Lenilde fala tanto de realidade e colocou um nome assim que remete à ficção, né? Mas é porque a história é tão real, né? Que eu fiquei assim... Você quis preservar um pouco, talvez, a alma das pessoas. Eu fiquei um pouco assim incomodada de devassar a esse ponto a intimidade das pessoas. Porque eu entrei na intimidade mais crua da minha família. Sim. Eu entrei na intimidade de uma vida que eu tive dentro do colégio. E depois, quando eu conheço a irmã Silvia, e a irmã Silvia, que é a freira mãe, a nave mãe, né? A freira autônoma. A freira autônoma, a freira que vai conduzi-la ao leprosário, São Julião. Então, quando eu entro dentro daquela vocação mais estranha possível, daquela freira que conheceu um leprosário abandonado, e eu fui, assim, eu a acompanhei, mesmo que ela não quisesse, porque ela falava, isso não é coisa para uma menina, isso não é um ambiente para uma menina, mas eu consegui chegar ali dentro, e quando eu vi aquela realidade de história, aquilo ali era um cenário de ficção. Ou se não, era um cenário assim daquelas cidades abandonadas do faroeste, de um filme de terror. Eu me apaixonei por aquela realidade. Assim como ela, a irmã Silvia, havia se apaixonado e havia sentido que a vinda dela para o Brasil, para as terras do Centro-Oeste, Deus havia preparado aquela missão para ela dentro do São Julião. Porque ela, assim, uma pessoa que tem uma ascendência, assim, vamos dizer, nobre culturalmente, sim, porque o sobrenome dela, Vecellio, do Tiziano Vecellio, a família dela é reverenciada na cidade dela como a família do mestre, né?
E ao mesmo tempo que ela me passou assim esse gosto pelo desafio, aí eu cheguei no ápice mesmo dessa busca minha de aventura e de desafio, né? O livro é História Sem Nome, porque não quis devastar a intimidade das pessoas, mas ao mesmo tempo esse universo todo que podia ser um livro pesado, ele se torna um livro divertido, né? Porque a alegria está sempre presente e o grande momento do livro é que é uma grande volta por cima, tanto na minha vida pessoal, quanto da vida daquele leprosário abandonado que se transformou hoje em dia num hospital. Eu falei, é o hospital mais bonito do Brasil. E um complexo conhecido no mundo inteiro. Então, e respeitado. Sim. Então, realmente, História Sem Nome é a história assim, assim, mais positiva que eu posso imaginar assim, dentro das minhas experiências. Então, é esse aí o argumento. Está o São Julião? O São Julião, ele cresceu, né? Cresceu. Hoje, o São Julião é um hospital aberto. Não existe mais o leprosário, não existe. Até porque a medicina avançou consideravelmente e hoje em dia a hanseníase é uma doença que é a coisa assim que eu me revoltava até no começo, porque eu pensei, por que tantos milênios, porque até no livro dos Vedas era descrita a hanseníase, na Bíblia tantos fatos, né? Então por que é que as pessoas atravessaram milênios sofrendo dessa forma? E hoje é uma doença que se cura mais fácil do que a tuberculose. E com resultados 100% positivos, as pessoas se curam, a doença para de existir. Então o que acontece? História Sem Nome é um retrato de um momento da humanidade que não existe mais. Mas você, nesse nicho da memória, hoje, está trabalhando com o patrimônio cultural de Campo Grande, retomando algumas instituições, alguns caminhos. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Essa questão da memória que sempre foi muito forte na minha vida, e que eu assim, fui cultivando, né, em todas as fases da minha vida, ela hoje em dia está mais do que presente, porque com o convite para eu assumir nessa administração nova de Campo Grande a gerência de patrimônio cultural, que trabalha tanto com os espaços públicos, quanto em manter a memória viva da cultura imaterial, né? Então isso assim, foi um desafio espetacular. Sim. Até porque eu já estava aposentada, porque eu fiz um trabalho ao longo de mais de 30 anos com a cultura no âmbito do governo do Estado, né? E de uma forma particular também sempre trabalhando nesse âmbito da cultura. E quando eu pensei que eu ia ficar só por conta da minha literatura, porque eu já tenho um segundo livro que está pronto, né? E por conta da minha música... Sem Nome já teve uma segunda edição. Já teve 2 edições depois dessa primeira da Universidade Federal. Essa daqui. Essa aqui foi a segunda edição em português, né? Que a gente conseguiu, assim, dar um layout, assim, evoluir dentro desse trabalho de apresentação do livro, né? E a edição italiana também, houve uma tradução, até por interesse do Hospital São Julião, porque vários personagens aqui são italianos, né? Então a gente conta essa saga desses personagens. Então ele tem, eu acho que esse primeiro História Sem Nome... E o segundo livro é sobre o quê? O segundo livro é sempre história. É sempre história e memória, porque eu resolvi fazer uma coisa assim bem contemporânea. O segundo livro foi escrito ao vivo na internet. Então ele se chama Do Baú da Tia Lê, e são as crônicas que a Glorinha Sarrosa... Eu acompanho o Baú da Tia Lê. Então, já tem mais de 100 historinhas. Aí o Baú da Tia Lê já é o contrário de História Sem Nome, porque ele tem nomes, sobrenomes, datas e principalmente, dentro da possibilidade, uma foto que registre aquele conto.
E a Glorinha Sarrosa sempre me falava, Lenilde, você tem muita história na cabeça, tem muita, fatos vividos com a cultura do Estado, né? Com o nascimento do Estado, a divisão e o decorrer, a convivência com artistas, tanto de fora quanto com os artistas daqui. Por que você não escreve isso? E, ao mesmo tempo, grande material. Foi um exercício, porque como eu me senti sempre muito prolixa, eu sempre fui de textos longos, ela falava, você tem que saber escrever uma história em 20 linhas, começo, meio e fim. Então o Baú da Tia Lê está aí. Lenilde, agradeço muito sua presença hoje no nosso programa, desejando que o trabalho com a memória dentro da Secretaria de Cultura renda muitos frutos. Muito obrigada. E por hoje é só. Um grande abraço. Nós nos despedimos também agradecendo a Pousada Dom Aquino, que fica aqui na rua Dom Aquino, 1806. Abraço e até uma próxima oportunidade.